Olá, seja muito bem-vinda aqui ao canal de O Tempo no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política, e hoje o nosso convidado aqui do Café com Política é o secretário de Governo da Prefeitura de Belo Horizonte, Guilherme Daltro. Secretário, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado, Letícia. Obrigado por abrir o espaço para a gente falar um pouquinho de Belo Horizonte. Secretário, primeiro eu queria começar perguntando qual que, agora terminando o ano, qual que foi o balanço que o senhor faz da gestão do prefeito Álvaro Damião? Letícia, o balanço é muito positivo. A gente começou um ano um tanto quanto conturbado numa relação executivo-legislativo, que a gente conseguiu construir pontes de diálogo no qual a gente hoje pode ter a tranquilidade de dizer que tem uma base consolidada na Câmara dos Vereadores. Paralelamente a isso, a gente viveu um cenário orçamentário e financeiro muito difícil. As dúvidas relacionadas à reforma tributária do governo federal, o atraso de repasse do governo federal e também do governo do estado, foram desafios que a gente enfrentou, tanto é que a gente mandou a peça orçamentária para a Câmara com déficit de 750 milhões de reais. Eu acho que é um recorde num déficit que foi enviado à Câmara, mas que a gente planeja saneá-lo já agora em 2026. E quais que são as principais entregas que a Prefeitura pretende ali, principalmente na relação da Câmara em relação a projetos para o ano que vem? Olha, as entregas elas continuam da forma como a gente vem fazendo na área de saúde e educação, que são carro-chefes da gestão, não só da gestão do Álvaro, mas também eram da gestão do FUAD, que são as PPPs de centros de saúde e as PPPs de EMEIs, e também agora as obras de artes especiais. O que são obras de artes especiais? São obras de infraestrutura de grande monta, são viadutos, são trincheiras, e por isso a gente tem mandado à Câmara as operações de crédito. Falando um pouco sobre essas operações de crédito, recentemente a maioria dos projetos tem sido em relação a isso. São quantos exatamente hoje, para a gente explicar um pouco de quais desses projetos que a Prefeitura vai mandar ou que já mandou para a Câmara? Não, é bom a gente falar isso para a população de Belo Horizonte para desmistificar a questão relacionada à operação de crédito. Operação de crédito, gente, a gente faz quando a gente tem crédito. E quando a gente procura um banco internacional, por exemplo, como um BRICS, o interesse dele é um investimento na infraestrutura da cidade para ter aquilo como know-how, para levar as empresas de fora também para poder operar na cidade. Então, muitas das vezes, os juros dessas operações de crédito são negativos. Você tem um período de carência que você fica sem pagar o financiamento, você tem juros a 5% ao ano. Então isso dá uma forma de você planejar o seu orçamento da cidade sem comprometer o recurso ordinário do Tesouro, que é o famigerado ROT. E hoje como que está, falando um pouco ali da articulação com a Câmara, hoje a Prefeitura trabalha com quantos vereadores da base? São quantos? Hoje a gente tem uma base flexível entre 29 e 32 vereadores, dependendo da pauta, se ela esbarra em alguma questão ideológica ou se é uma pauta de fundo econômico ou uma pauta de uma defesa de uma classe empresarial, de uma entidade de classe de morador, de uma classe de morador e de moradia popular. Então a gente tem hoje uma base que varia ali entre 29 e 32 vereadores, que é uma base já qualificada para poder aprovar a matéria que exige 2/3. Eu perguntei essa questão da base porque recentemente a gente teve ali a cassação de 2 vereadores, do Leonardo Ângelo e do Lucas Gané, que eram vereadores que faziam parte da base. Primeiro, qual que é o posicionamento da Prefeitura em relação ali da cassação de 2 parlamentares que eram da base e como que isso vai mudar a base da Prefeitura também? Olha, Letícia, a gente enxerga essa questão das cassações com bastante preocupação. Por quê? Porque a gente disputou já a eleição de vereador e a gente sabe o tanto que é difícil você ser eleito vereador. Mas, obviamente, a gente respeita também o trâmite da justiça eleitoral. Se, porventura, alguma coisa for identificada e for uma cassação jurídica, a gente acredita que a justiça eleitoral vai ter responsabilidade suficiente para tal. Agora, uma crítica que eu faço à justiça eleitoral é na demora do julgamento desses processos. Porque, assim, é ruim para os dois lados. É ruim para o vereador que, de repente, está sofrendo com alguma denúncia e fica na angústia de saber se vai completar ou não o mandato. E é ruim para o suplente que tem ciência, que tem a capacidade, que tem as provas para poder estar no mandato e pede um tempo de mandato que vai custar caro na reeleição dele. Então, a gente vê essa dinâmica. A justiça eleitoral poderia ser mais célere, mas relacionada à prefeitura em relação ao processo de cassação de vereador, a gente não entra. Porque questão de cassação de vereador é uma matéria interna corpore da Câmara.
Eu não posso fazer juízo de valor como secretário de governo, porque eu medi uma relação entre o executivo e o legislativo. E se o bode está na sala do legislativo, eu não vou trazer o bode para a sala do executivo. Mas isso em relação ali ao número, né, de vereadores da base, isso é uma preocupação ali, né, inclusive dessa contagem ali, porque eram 2 vereadores que eram da base da prefeitura. Sim, mas a gente tem feito um trabalho de convencimento e sensibilização tão bem feito, Letícia, que se porventura tiver a cassação desses 2 vereadores, os 2 vereadores que vão subir também teoricamente seriam da base. Então, assim, como eu falei, a gente deixa essa matéria interna corpore para a Câmara e vai tocando o trabalho da relação do Executivo com o Legislativo, com o que se apresenta em matéria de composição de Legislativo. E tem a expectativa ali, falando de mudanças ali, inclusive, primeiro escalão, mudanças na prefeitura, eu falo isso porque o Rubão, né, que é o secretário de esporte, é o suplente do Lucas Ganem, então talvez ele vai para a Câmara Municipal. Se já tem essa discussão, inclusive ali, de quem que pode ocupar ali a Secretaria de Esportes ou outras mudanças também na prefeitura? Não, aí eu acho que seria a gente fazer um exercício de futurologia. Né? A gente tem que trabalhar conforme as coisas se apresentam. E a gente tem um planejamento claro. Um planejamento claro para 2026. Na verdade, a gente tem um planejamento até 2050. São os projetos transformadores que a gente está implementando, que são carro-chefe, né, da gestão do Álvaro Damião, né, que a gente pode citar aqui dentre esses projetos que são identificados pelo dashboard de pesquisa nosso, que não é política feita ao léu. Né? A gente tem aqui, a gente tem uma política de impacto em morador em situação de rua, a gente tem uma política de impacto para a mobilidade urbana, a gente tem uma política de impacto para a segurança pública, e é isso que a gente vai pensar, implementar e colocar em prática já em 2026, já com uma folga no quesito orçamentário financeiro. Mas além dessa questão, né, de Câmara ali, de cassação, tem algum planejamento de mudanças ali, de posições, do primeiro escalão ali de cargos na prefeitura? Essa é a pergunta de $1 milhão. Eu acho que toda vez que a gente está compondo o executivo, a gente está sujeito a fazer algumas alterações, né? E a alteração sempre é para buscar uma dinâmica mais ligeira. Eu cito agora uma alteração, e não vou fulanizar, mas eu cito uma alteração que a gente fez agora na PBH Ativos. A PBH Ativos é uma Ferrari, né? A Ferrari estava estacionada. Agora a gente tirou a Ferrari para passear e a gente começou a ver que a PBH Ativos tem um know-how tão grande que a gente consegue vender modelagem de moradia popular, por exemplo, para Valadares, consegue vender modelagem de PPP de centro de saúde para Ipatinga. Então são empresas públicas que são superavitárias e que, de certa forma, necessitam, às vezes, de alguns ajustes. Então, pode ter, por exemplo, BH Trans também, alguma outra mudança? BH Trans a gente tem discutido bastante com a Deusuit, né? A BH Trans eu tenho um sentimento particular, isso é meu mesmo como assessor político na época e depois como chefe de gabinete, depois como secretário, que foi a mentira contada 1000 vezes. Né? Contou-se 1000 vezes a mentira da caixa preta da BH Trans e se extinguiu uma companhia que tinha um know-how reconhecido nacionalmente. Né? E isso é muito ruim. Então a gente vê hoje a BH Trans em processo de extinção, a gente tenta dar mais letargia nesse processo, porque a gente entende que a BH Trans ainda possui um know-how que a Secretaria de Mobilidade Urbana não daria conta de fazer o trabalho, e a gente vai equilibrando os pratos para poder fazer essa transição sem ter tanto sobressalto. Falando sobre essa questão de mobilidade, recentemente a prefeitura anunciou ali a questão de tarifas zeros aos domingos, né, e aos feriados. Por que a prefeitura tomou essa decisão um tempo depois do que aconteceu aquela discussão na Câmara, que houve o projeto, que inclusive não passou na Câmara, né? Por que essa decisão foi tomada depois e não naquele momento? Olha, Letícia, política pública a gente faz um planejamento para execução. Né? Naquele momento, eu tentei uma construção de consenso. Tive com os representantes do Tarifa Zero, fizemos rodadas de reunião, não é verdade que a prefeitura não os atendeu através da Secretaria de Governo, me debrucei sobre o assunto, procurei referências internacionais. Nenhuma cidade no mundo do tamanho de Belo Horizonte tem implantação de tarifa zero. Então ela não é derivada de uma vontade política para ser implantada. Ela é derivada de uma possibilidade financeira orçamentária. E isso que foi apresentado pelo projeto Tarifa Zero não se sustentava. Né? Eu sentei com a vereadora Isa, que era autora do projeto, com Roberto Andrés, que é um estudioso, muito bem intencionado, e tentei um pacto de meio termo, de denominador comum.
vamos partir para uma tarifa social. Mas não foi o que o grupo da vereadora Isa quis no momento. Naquele momento, então, já tinha sido colocada uma possibilidade dessa questão dos domingos e aos feriados, então? Já tinha sido colocada a possibilidade aos domingos feriados. A gente estava avaliando, conforme um pedido do vereador Eltinho, a questão de transporte gratuito para estudante universitário de baixa renda, para desempregados que precisam vir ao centro da cidade para conseguir emprego. A gente estava estudando tudo isso num bojo de um pacote que seria apresentado pela prefeitura. Mas na rapidez da tramitação do Tarifa Zero e também não sejamos ingênuos, que é uma bandeira também de campanha da vereadora Isa, que vai se projetar agora para o ano que vem, né, acabou se atropelando e aí a gente foi para o voto. E no voto os vereadores tiveram a responsabilidade com a rigidez das contas do município. E teve algum mal-estar ali entre os vereadores, né, da prefeitura ter anunciado isso sozinha? Na verdade, o anúncio foi uma questão de comunicação institucional por parte do prefeito Álvaro Damião. Mas já estava programada a reunião que a gente fez, até porque não estava em validade ainda, né, o Catraca Livre, já estava programada a reunião que a gente fez com o prefeito assinando o decreto de transporte coletivo gratuito aos domingos, com a presença dos vereadores que sangraram com a gente nessa votação do Tarifa Zero. A gente sabe disso e reconhece. Falando ainda sobre essa questão de transporte coletivo, a gente tem um novo contrato de ônibus que deve ser feito em 2028. Como que estão as discussões da prefeitura em relação a isso? Assim, se já tem alguma conversa, inclusive com os empresários de ônibus? Olha, a gente apresentou uma modelagem, né, para o BNDES. O BNDES já aprovou o termo de referência. Estamos trabalhando uma modelagem de algo que seja de vanguarda, que a gente possa daqui 20 anos olhar para trás e falar, fizemos um bom projeto de concessão do transporte coletivo, levando em consideração, Letícia, todos esses modais que hoje a gente tem implantados na cidade de Belo Horizonte, que é como eu digo, passa de dentro depois que saiu do tubo. Você não vai acabar com o Ubermoto, você não vai acabar com o 99, na verdade você tem que regulamentar. O que cabe a gente fazer como executivo, né, e até numa visão de cidade que a mobilidade funcione de maneira mais eficiente, é incentivar a volta do passageiro ao transporte coletivo. E como que a gente vai incentivar? Através da qualidade, através do preço da passagem, através dessas tarifas sociais que a gente pensa em implementar. Então é um bojo de estratégias que a gente está traçando para 2028 e tudo isso vai ser abarcado no novo contrato de concessão em 2028. O prefeito Álvaro Damião até chegou a solicitar ali para o governo federal ali da participação, inclusive ali de verba, né, um subsídio da União em relação a isso. Como que estão essas conversas ali com a União, se isso pode ser uma possibilidade? Eu acho que o governo federal, na hora que foi colocar o termômetro na água, o termômetro estourou. Porque falava-se em colocar a tarifa zero subsidiado pelo Ministério das Cidades e tinha um recurso de 90 bilhões de reais para poder fazer esse subsídio. E quando eles foram ver, Belo Horizonte somente custaria 3 bilhões e meio. Então não daria para fazer essa tarifa zero para todo o Brasil. E aí teve um recuo por parte do ministro das Cidades, né, e não se discutiu isso mais em âmbito federal. E como eu falei, a gente vai ter que resolver esse problema de mobilidade urbana com uma solução caseira. A gente espera, sim, que o governo federal possa ter um olhar caridoso com a questão da mobilidade das grandes metrópoles do Brasil. Mas a gente vai fazer nossa solução caseira aqui também e não vai esperar o governo federal com esse complemento de subsídio. Secretário, falando um pouco sobre eleições, né, ano que vem, eleições presidenciais e eleições a nível estadual também, como que vai ser a atuação política do prefeito, né? A gente tem uma situação que é difícil, né, porque a gente tem governo do estado e governo federal que estão em lados opostos, né, e o prefeito precisa de relação com os dois, mas como que deve ser o posicionamento do prefeito Álvaro Damião nesse sentido? Olha, Letícia, eu vejo o cenário muito abstrato. A gente tem conversado com alguns agentes políticos, obviamente a demanda da gestão do executivo nos toma muito tempo e a gente não consegue fazer política partidária, né? Eu sou filiado à União Brasil, sou vice-presidente da União Brasil Municipal aqui de Belo Horizonte e tem pelo menos 1 ano e meio que eu não piso na sede do partido. Então a gente vê de maneira muito abstrata o cenário. A gente vai
esperar ele consolidar um pouco mais para ter a tomada de decisão. Hoje o Álvaro tem a tendência a ser o presidente da Federação União Progressista, que é o partido União Brasil mais o Partido Progressista, que passa a ser o maior partido do Brasil. Ou seja, a gente tem uma responsabilidade muito grande na nossa tomada de decisão. Mas uma coisa que eu estou percebendo, Letícia, é que a política está parecendo um tanto quanto pendular. Ela foi para a extrema-direita, agora foi para a esquerda e agora ela vem tendendo ao centro. É essa percepção que eu tenho quando a gente ouve o nome do Tarcísio ganhar corpo para um cenário, uma disputa nacional, quando a gente vê outros candidatos, governadores, que vêm com projetos também mais de centro-direita e não da direita extremista, e a gente vai analisar esses projetos, até porque a União Brasil e a União Progressista é um partido de centro-direita. Mas aqui em Minas tem a expectativa que, inclusive, ali o União e o Progressistas apoiem o vice-governador Matheus Simões. Está mais para esse lado, pendendo para esse lado? Aí falta combinar com os russos, né? Porque essa conversa não se deu aqui. A gente também não é ingênuo de imaginar que esse tipo de tratativa, nesse nível, não passe por Brasília. Mas o que o presidente Rueda tem deixado claro para a gente, numa reunião que tivemos em Brasília, tanto com Rueda quanto com Ciro Nogueira, que a decisão passará pelo prefeito Álvaro Damião, né? É o maior prefeito da Federação União Brasil-PP. Então a gente vai ter voz ativa nessa decisão e a gente está analisando como que as coisas se desenham. O Matheus Simões é uma pessoa extremamente qualificada, né? Até citei ele aqui na última vez que eu estive aqui, mas cito outros quadros qualificados, como o ex-vereador Gabriel, como o senador Cleitinho. Tudo vai ser avaliado dentro do espectro de parceria. O que vocês têm a contribuir com a capital dos mineiros? Porque, sinceramente, nos últimos anos, o governo do estado pouco contribuiu. E como que está a relação da prefeitura com o governo do estado? A gente teve uma polêmica ali dos barcos, da Lagoa da Pampulha. Esse desgaste foi superado? Eu acho que assim, Letícia, quando a gente faz política com responsabilidade e tratando a coisa pública com seriedade, que foi o que a gente vem fazendo agora nessa tratativa com a Copasa, as coisas acontecem. Agora, quando a gente começa a tratar a política como um show de stand-up comedy de baixo orçamento, as coisas não andam, né? Então a gente trata com muita seriedade a questão da Lagoa da Pampulha, né? Há mais de 30 anos, há mais de 40 anos não se navegava na Lagoa. O Álvaro tem um carinho especial pela Lagoa, todos os belo-horizontinos têm, eu tenho particularmente também. Então a gente, quando sente que a gente quer uma proximidade, mas essa proximidade não é recíproca, aí a gente vai trabalhar a nossa cidade de Belo Horizonte, que é AAA de investimento, né, que tem um endividamento baixo e que, querendo ou não, roda redondinha. Tanto é que a gente vê isso nas pesquisas que a gente faz na aprovação da população em relação à gestão da Prefeitura de Belo Horizonte. Qual que foi o problema ali com o governo do estado ali que gerou esse atrito? Eu acho que o governo do estado tem uma tentação aí com a direita, né? A direita criou-se nesse imaginário que é esse alvoroço de arrastar voto, né? E nessa de arrastar voto a gente tem, eu posso citar aqui alguns nomes da política, como o Nicolas, por exemplo, né? O deputado federal mais votado do Brasil. E aí você cria um estigma de que aquilo ali vai dar certo. Então você tem que acenar para esse tipo de eleitor. Mas, sinceramente, Letícia, eu não fui ensinado a fazer política com deboche. Eu faço política com números, eu faço política com planejamento, eu faço política com boa intenção e com seriedade. Se a gente fizer política dessa forma, o resultado aparece. Eu tive no lançamento do complexo hospitalar do Hope, em São Paulo, né? A Prefeitura de Belo Horizonte doou o terreno para a construção desse complexo hospitalar, que vai ser uma concessão do governo do estado para a construção do maior complexo hospitalar da América Latina. O secretário de Estado de Saúde, Fábio Bacaretti, é um amigo que eu posso considerar, né? Fiz um discurso de conciliação, né? Dizendo que aquilo ali poderia ser um divisor de águas na relação do governo do estado com a Prefeitura de Belo Horizonte, mas o eco foi nulo, né? Então é aquela história da música do Vinícius de Moraes, né? O perdão cansa de perdoar. E aí a gente vai tocando a nossa vida, né? Como eu disse, as contas da Prefeitura, por mais que a gente andou de lado esse ano, por esse cenário nacional ter se apresentado de maneira muito complicada, a Prefeitura roda redondinha.
Então, a gente vai implementar os projetos que a gente tem no horizonte, seja com recurso de operação de crédito, seja com parceria com o governo federal, seja com o empréstimo que a gente conseguiu agora com a ex-presidente Dilma no BRICS, né, e que agora já está indo o projeto de lei para a Câmara para que a gente possa ter esse empréstimo também, que é juros negativo, é bom que se diga isso. Então, a gente vai tocando o nosso barco. E nosso barco tem lugar na Lagoa da Pampulha. O do governo do estado precisa conversar com a gente. E como que tem sido essa relação com o governo federal, né? O prefeito Álvaro Damião tem sido muito bem recebido, né, nas agendas do presidente Lula. Tem uma aproximação entre os dois e isso pode ter impacto na eleição do ano que vem? Olha, o Álvaro dialoga com todas as vertentes políticas, né? Na entrega do Gás do Povo, que o presidente Lula teve aqui conosco no aglomerado da Serra, o Álvaro falou que faz política muito parecida com o Lula, porque faz política para pobre. Isso é um fato, né? O Álvaro vem de uma comunidade, a maior riqueza do Álvaro é a história de vida dele, né? Um cara que é um self-made man, que superou várias barreiras para poder chegar onde chegou, um radialista de sucesso, um prefeito, um bom gestor, né? É bom que se diga isso. O Álvaro é um bom tomador de decisão e um bom montador de equipe. Então, as coisas acabam acontecendo. Mas nesse cenário de parceria com o governo federal, a parceria hoje é institucional, né? Obviamente, a gente tem encontrado mais eco no governo federal do que no governo do estado. Né? Eu não sei se porque colaram um adesivo na gente pela eleição do Fuad, de que tem algo relacionado à esquerda, quando na verdade a gente é centrão e centrão com muito orgulho. Porque a sabedoria sempre vai estar no meio termo. Mas um apoio ali para o Lula, numa eventual candidatura à reeleição, isso aí vai ser analisado mais para frente? Tudo tem que ser construído, né? A conversa política ela tem que ser sedimentada em bases concretas. O que isso pode gerar de ganho para Belo Horizonte? O que isso pode gerar de ganho para uma política pública alinhada, governo federal, governo estadual e prefeitura? Né? Seria o cenário ideal. O ex-governador Aécio Neves governou com um cenário de alinhamento e a gente viu o resultado da aprovação do governo dele quando ele saiu. Então a gente pensa num alinhamento desse. Ninguém quer disputar a eleição para perder ou apoiar alguém que vai perder. Mas a gente ainda não tem uma tomada de decisão. As conversas são muito prematuras para que a gente possa fazer qualquer tipo de juízo já de decisão. Falando ainda de relacionamentos, mas agora com o presidente da Câmara, né? Como que tem sido esse relacionamento, o balanço dessas conversas, né, ao longo desse ano? Olha, a relação com o presidente da Câmara me surpreendeu muito esse ano, viu, Letícia? Eu tenho muito que saudar o Juliano Lopes pela sensibilidade que ele teve na condução dos trabalhos. É uma pessoa muito ponderada, todos os vereadores, sem exceção, gostam do presidente da Câmara, o respeitam, que também é importante. E o Juliano foi um grande parceiro nas grandes obras que a gente fez esse ano. Por exemplo, na questão do Catraca Livre agora que a gente fez aos domingos. O recurso de 80 milhões que ele devolveu à Prefeitura de Belo Horizonte está sendo usado para custear o Catraca Livre. Né? Então é de uma responsabilidade, de uma parceria muito grande. Todo o diálogo que a gente levou para o Juliano, a gente recebeu uma devolutiva positiva. E a gente construiu isso ao longo do tempo e hoje a relação com o Juliano é muito harmoniosa e eu torço para que ele continue presidente por mais um ano e se pudesse mais 2 anos também torceria, porque o Juliano tem feito um trabalho fantástico. Já caminhando para o final, secretário, a gente teve a tramitação ali, a aprovação da privatização da Copasa na Assembleia e a gente teve o prefeito Álvaro Damião. Em um primeiro momento, ele fez algumas críticas, né, sobre a renovação do contrato da Copasa com a Prefeitura de Belo Horizonte, mas depois de algum tempo a Prefeitura renovou esse contrato. Quais que foram essas condições desse contrato e como que a Prefeitura vê esse cenário ali de uma possível privatização agora? Só para pontuar que a gente não renovou ainda. O que saiu foi um memorando de intenções. O que acontece é bom que a gente traduz em miúdos para a população de Belo Horizonte entender. A Copasa vai ser privatizada. Isso já foi definido por uma política de governo liberal, né, feita pelo governador Romeu Zema e pelo vice-governador Matheus Simões. Isso não cabe a gente opinar. Né? Eu, particularmente, sou contra a privatização de bem essencial. A gente vê o que aconteceu com a Vale. A Vale foi privatizada por 4 bilhões de reais e hoje vale 250 bilhões de reais e a gente exporta minério in natura e compra vergalhão da China. É uma experiência de privatização, ao meu ver, malfadada. A Copasa vai ser privatizada de toda forma. O que cabe a Belo Horizonte nesse cenário? Valorizar
o que Belo Horizonte compõe dentro desse contexto. Belo Horizonte hoje representa 13% da Copasa, 40% do faturamento e, no caso de um valuation, vai representar até 60% desse valor da Copasa. Então a gente quer que isso seja valorizado. O Álvaro foi dar uma entrevista, eu falei, Álvaro, dá uma apertada no botãozinho aqui da Copasa, porque o pessoal do governo não tem vindo falar com a gente. Só que ele apertou até demais, falou de asfalto mequetrefe e tudo mais, mas de certa forma o prefeito não estava errado, gente. Eu acho que o Belo Horizontino conhece a qualidade do asfalto que é feito pela Copasa e depois que faz aquele buraco na via para consertar os encanamentos, né? Então o que a gente pensa é o seguinte, ajustar num contrato muito bem amarrado as contrapartidas da Copasa, da empresa que virá comprar a Copasa, para que a gente também não fique a ver navios. E é bom que a gente também coloque para o Belo Horizontino que a gente vai ter uma outorga. O que é uma outorga? É um recurso que a Copasa vai disponibilizar para Belo Horizonte pelo fato da exploração da questão da água e esgoto de Belo Horizonte. Então a gente recebe uma outorga muito generosa que a gente negociou, começou lá embaixo. Eu fui espremendo o presidente Fernando Passalha até onde deu e a gente conseguiu um resultado muito positivo. E aqui eu já posso antecipar, dentro dessa amarração contratual, não está assinado, bom que se diga, mas dentro dessa amarração contratual, prevê uma ET para a Lagoa da Pampulha, para que a gente não tenha mais o esgoto clandestino, né, caindo na Lagoa da Pampulha, porque foi o que o prefeito falou. Falou, não, eu não quero que eles limpem a Lagoa da Pampulha, não, que a Copasa limpe a Lagoa da Pampulha, não. Eu só quero que eles não sujem. Se eles não sujar, já está de bom tamanho, porque aí deixa para que eu limpe e que a gente possa ter a tecnologia suficiente que a gente já tem para poder limpar e não ficar enxugando gelo como hoje a gente fica na Lagoa da Pampulha. Secretário, só uma última pergunta, né? A gente falou muito sobre 2026, mas muito também se cogitou que o senhor poderia sair candidato. O senhor vai ser candidato em 2026? Olha, essa é uma paixão que não me pega no momento. Meu projeto é a reeleição do prefeito Álvaro Damião. Eu deixo isso muito claro aos vereadores. Pode parecer muito prematuro, mas eu acho que um bom trabalho tem que continuar, né? Muitos partidos me procuraram, conversando a respeito de candidatura para deputado federal, deputado estadual. Eu tenho a política na veia, né? Sou de uma família política, meu pai foi prefeito, meu tio foi deputado estadual, federal, vice-governador, mas não é algo que está no meu horizonte para 2026. Quem sabe, num futuro mais para frente, a gente possa avaliar uma possibilidade de candidatura que venha para somar com um projeto claro e com uma bandeira clara também. Eu não entraria para a política de maneira genérica, seria uma bandeira bem pré-estabelecida para que eu possa também ir de encontro aos interesses da população, porque eu acho que o político tem uma coisa que é muito mágica. Todos nós temos a possibilidade de mudar a vida das pessoas que estão ao nosso lado, mas o político tem a possibilidade de fazer isso no atacado. E eu penso em fazer isso no atacado, mas muito mais para frente, não agora para 2026. Secretário, queria agradecer a presença do senhor aqui hoje, sempre muito bem-vinda, voltar outras vezes. Obrigado, Letícia. Agradeço a todos vocês, também aos ouvintes e telespectadores do Tempo. A gente fica por aqui, mas você acompanha esses e outros conteúdos aqui no canal de O Tempo, no YouTube e também no portal otempo.com.br. Até mais.